falamos sobre, nessa série, para você que está vindo, que está visitando, que não está acompanhando, depois acompanha no nosso canal as outras pregações que foram feitas. Nós estamos falando de como a relação com Deus, da nossa relação com Deus, e como a terra, o fogo, a água e o vento, eles trazem lições, eles trazem coisas que refletem, que revelam algo de características específicas da nossa relação com Deus. E hoje é o dia do vento, ou o dia do ar, depende de como você prefere chamar. E eu queria começar já lendo um versículo, que é o versículo que será a nossa referência maior aqui. João capítulo 3, versículo 8. Ele diz: o vento, ele sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem e nem para onde ele vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Outras versões dizem: assim acontece com todos aqueles que são guiados pelo Espírito. O vento é livre, em outras versões falam, e ele sopra onde ele quer. Nós ouvimos a sua voz, mas nós não sabemos de onde ele vem e nem para onde ele vai. Assim é a vida daqueles que são guiados pelo Espírito. Que vento é esse? A palavra usada aqui no original é pneuma. E o pneuma traz uma referência tanto ao ar, tanto que faz referência ao nosso pulmão, ao ar como ao vento. A este vento, este ar em movimento. E dá para perceber de cara nesse texto que o vento e este ar, que nós ouvimos a sua voz, mas não sabemos de onde ele vem e nem para onde ele vai, ele traz um quê de mistério. Ele traz um quê de mistério. E o Espírito Santo, podemos assim dizer, que é uma das pessoas aí da Trindade mais misteriosa. Menos concreta, podemos assim dizer. E será justamente nesse mistério, nesta parte menos concreta da nossa relação com Deus, que eu arrisco dizer que é onde talvez haja maior intimidade. É nesta relação menos concreta onde a intimidade ela é mais profunda. É o Espírito Santo que o Espírito de Deus que se move no meio de nós, que se move dentro de nós, ele nos conduz. Nós escutamos a sua voz, mas nós não sabemos de onde vem, nem para onde vai. Que loucura! É o mistério desta relação com Deus, refletido no vento, no ar, no Espírito do nosso Deus. E é nesse mistério que nós temos a relação de maior intimidade com Deus. De maior intimidade com Deus. Vamos para a Trindade? Olhe para a Trindade. E a Trindade ela nos revela, através da pessoa de Deus, uma série de coisas. O que o Deus Pai revela? Deus Pai revela o quê? Um Deus criador, poderoso. Um Deus que criou a terra que é palco de relacionamento com Deus. A terra que foi palco de salvação, porque Jesus Cristo morreu na terra. Ele ressuscitou nesta terra. O Deus Pai, ele revela um Deus que criou o universo. Um Deus que nos conhece desde o ventre da nossa mãe. O Deus Filho é a própria encarnação de Deus nesta terra. O Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. E nós vimos a sua glória. Jesus é Deus materializado. Jesus é a concretude de Deus. E em Jesus nós podemos conhecer Deus e conhecer muitas coisas sobre Deus. O Jesus revela o fato, a pessoa da Trindade do Filho, ela mostra que Deus não está indiferente a nós, mas Ele veio e Ele habitou no meio de nós, Ele armou a sua tenda. Ele se revelou. Ele se tornou gente que nem a gente. Ele não tomou como usurpação ser igual a Deus, antes Ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de homem. E o Espírito? E o Espírito? Deus Pai, Criador dos céus e da terra. O Deus Filho, a concretude de Deus. O Deus que vem para a terra. O Espírito é Deus habitando
dentro de nós. Nós não estamos falando de uma relação, de olhar a terra, de ver Deus na natureza. Nós não estamos falando de ler Jesus e enxergarmos em Jesus a concretude de Deus. O Espírito parece trazer um negócio entranhado. Não é a natureza revelando Deus, não é o Filho revelando quem Deus é o próprio Deus resolvendo habitar na terra? Não, isso foi com o Filho. É Deus resolvendo habitar dentro de nós. Nós somos casa. O Espírito Santo de Deus vem e habita no nosso coração. Ele habita em nós. 1 Coríntios 6,19 diz: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Ele é lugar da habitação de Deus. Nós nos tornamos lugar da habitação de Deus. Deus habita no coração de cada um de nós. Quando Jesus morreu naquela cruz, no momento em que ele morreu, o Santo dos Santos, que representava o lugar da habitação de Deus, onde só quem fosse purificado podia chegar lá, ele é destruído, o véu se rasga, dizendo: não tem mais separação, não existe mais Santo dos Santos. Não existe um lugar separado onde Deus habita. Deus passou a habitar, não no meio do povo, através de um tabernáculo. Mas Deus passou a habitar dentro de cada um de nós. Você percebe o que isso significa? Deus habitando dentro de cada um de nós. Em Atos 2, eu não vou ler os textos, tá, Marquinhos? Você pode colocar nesses textos aí. Mas em Atos 2 nós temos o evento onde o Espírito Santo de Deus é derramado sobre toda a carne. No Antigo Testamento, a ideia de que o Espírito habitava nos profetas, nos sacerdotes, ele habitava nos reis, ele habitava nas autoridades, e a profecia de Joel se cumpre em Atos 2, e o Espírito é derramado sobre toda a carne. Deus não está mais simplesmente na natureza, Deus não está mais simplesmente na revelação do Filho, mas Deus agora habita dentro de cada um de nós. Que intimidade é essa? Ele não está longe, ele não está no céu, a natureza continua revelando ele, o Filho revela ele de uma forma concreta e esplendorosa. Mas o Espírito é Deus em nós. O Espírito é Deus habitando no nosso coração. Em Efésios 1, 13 e 14, esse texto eu vou ler, ele diz: nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Sabe o que esse texto diz? Eu vou para a versão tradicional. Tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Nos tornamos casa de Deus, habitação de Deus. Não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que Deus habita em nós e que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Percebe, irmãos? Que loucura. Já é loucura Deus fazer carne e habitar no meio de nós, morrer numa cruz e ressuscitar. Mas dizer que Deus habita em mim, que Deus habita em mim, que sou cheio de impureza, que sou cheio e precisava da cruz para isso. Sem a cruz não tinha como o Espírito que é santo habitar dentro de um corpo cheio de pecado. E é por isso que precisa da cruz, porque a cruz nos purifica. Independente de estarmos ou não cometendo pecado, somos santificados e purificados pelo sangue do Cordeiro. E aí esse Espírito vem e habita dentro de nós. Tendo nele crido, o Espírito habitou dentro dos nossos corações. Você crê em Jesus? O Espírito de Deus habita em você. Você crê em Jesus, Maurício? O Espírito Santo de Deus habita em você, dentro de você. Que intimidade é essa? O Espírito que está dentro de nós, dentro do nosso coração.
que resolveu habitar no meio de um corpo cheio de mazela, de uma humanidade caída, e Ele habita em você, no seu coração. Habita em cada um de nós. Que loucura de relação é essa? Deus em mim. Como é que pode um Deus que criou o universo, grande do jeito que é, habitar dentro de mim? Aí você vai dizer, mas não pode, porque um ser maior não pode habitar dentro de um ser menor, e não sei o quê. Ah, vá para lá. Deus não se reduz às nossas lógicas de tamanho, não. Deus habita dentro de cada um de nós, não é dentro de você, não. Ele habita dentro do coletivo e ao mesmo tempo do individual. E Deus está aí dentro de você. Por isso Pedro vai dizer, tudo que diz respeito à vida e à piedade já nos foi dado. Já nos foi dado. Nós temos Deus habitando no nosso coração. Deus habitando dentro de nós. E essa habitação de Deus, meus irmãos, ela nos torna, como Pedro diz, sacerdotes. Olha o que Pedro diz, coloca aí, Marquinhos, no próximo texto. Sacerdotes, edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo. No outro texto, Pedro vai dizer, vocês são geração eleita, sacerdócio real. Quem é Pedro? E foi muito relevante ter sido Pedro quem falou isso. Porque quem é Pedro? Pedro é o líder da igreja. Pedro era o sacerdote mor. Pedro foi aquele que Jesus disse, Pedro, te darei as chaves. E aquilo que você ligasse será ligado, o que você desligasse será desligado, e sobre a tua confissão. E Pedro foi o grande líder da igreja. E é o grande líder da igreja, não é um apóstolo menor, que está dizendo para o povo da Ásia, vocês são sacerdotes, porque o Espírito Santo de Deus habita em vocês. Sabe que aqui hoje, de forma assim mais intencional, até eu estou falando aqui de baixo, porque eu queria falar daí do meio. Eu queria falar daí do meio. Porque o fato de eu estar aqui na frente, ser chamado de pastor e usar um microfone, ele comunica a ideia de que eu tenho algo de sacerdote que você não tem. Que existe um sacerdócio sobre a minha vida que não tem sobre o seu. Colocou em cima de um palco, se vestiu diferente, colocou um microfone na mão e está todo mundo olhando para você? Esse cara tem alguma coisa a mais que eu. Não tem. Não tem. Se Deus me deu o dom de pregar, de liderar, isso é dom. Isso não torna ninguém mais sacerdote ou menos sacerdote. Nós somos geração eleita, sacerdócio real. Todos nós possuímos o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito habita em nós. E torna você um sacerdote na sua casa, no seu trabalho, da sua própria vida e da vida de outras pessoas. É a pulverização do sacerdócio. Porque o Espírito foi derramado sobre toda carne. E tendo nele crido, vocês foram selados pelo Espírito Santo da promessa, diz Paulo. E Pedro vem e diz, nação santa, geração eleita, sacerdócio real. Somos sacerdotes. Agora, quando nós acreditamos que existem os sacerdotes, nós somos os leigos, a gente vai se atrofiando no nosso sacerdócio. Não existe nada de autoridade espiritual, de condição espiritual, de recurso espiritual que esteja sobre mim, sobre qualquer pastor, sobre qualquer profeta, apóstolo, que quer que seja o nome que deem, que você não tenha. Você tem. Nós temos dons diferentes, funções diferentes, posição não. Nós somos todos iguais. Sacerdotes do mesmo jeito. Porque Deus habita em nós. Deus tem um chamado para mim e tem um chamado para você. Deus tem uma missão para mim e tem uma missão para você. Deus me usa e Ele usa você. Agora você precisa crer nisso. Que Deus habita em você. Que você é sacerdote. Tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Amém, irmãos? Esse Espírito habita onde? Em nós. Na nossa religiosidade, nós construímos um negócio que nós chamamos de templo, que traz uma desgraça no coração do corpo de Cristo. Porque templo somos nós, onde estivermos. Isso aqui é um anfiteatro. Tem uma frasezinha que a gente está usando lá no staff, pensando,
que o Felipe trouxe na reunião, que diz: você está no anfiteatro da Candeias, o templo é você. Eu sou pregador e líder, sacerdote somos todos nós. Todos nós. E é poderoso quando nós entendemos o nosso lugar no corpo e no reino. E o que é que o Espírito faz? Ele só habita em nós? Ele só nos confere isso, esse sacerdócio? Não. Ele não muda só o nosso status. Você era um qualquer no reino, aí o Espírito habitou e disse: não, agora você é sacerdote. Rapaz, eu sou sacerdote, e agora? Como é que eu faço? Esse Espírito também, ele age em nós. Esse Espírito age dentro de nós. Ele não está parado, ele é livre, ele sopra onde quer. Nós ouvimos a sua voz, não sabemos de onde vem nem para onde vai. E assim são aqueles que são guiados pelo Espírito. E eu separei algumas palavras, vai colocando aí, Marquinhos, uma por uma. Para aí, convence. O que é que esse Espírito faz no seu coração? Ele convence você de quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Isso tudo é versículo bíblico. Não vou colocar tudinho não, porque senão a gente não sai daqui hoje. Ele convence você. Ele convence você de que você é um pecador, que existe uma justiça de Deus, que existe um juízo de Deus. É obra do Espírito dentro do nosso coração. Quem é que converte ninguém? Pastor não converte ninguém, pregação não converte ninguém, igreja não converte ninguém. Quem converte alguém a Deus é o Espírito Santo de Deus. O que mais que ele faz? Ele frutifica. Nós temos o fruto do Espírito: amor, paz, alegria, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fé. Essas coisas que o Espírito produz, ele frutifica, ele traz fruto no nosso coração. Você não era manso e agora você está um bestão. Espírito Santo trabalhando na tua vida, frutificando mansidão no teu coração. Você era um descontrolado. O Espírito vem e move, ele age em você e torna você alguém com domínio próprio. Você era um cara que não tinha, começava as coisas e não terminava nada. Aí o Espírito Santo vem e age na tua vida e frutifica a longanimidade, longo ânimo, para que você não pare as coisas que você começa. Ele vem e produz amor, porque você é uma pessoa de coração duro. Olha para as pessoas caídas e sente vontade de pisar. Aí Deus vem e produz um sentimento, um fruto de caráter chamado amor, bondade. Ele te dá paz porque tu é estressado. E ele vem e produz o fruto da paz no teu coração. Sabe o que são o fruto do Espírito? O fruto do Espírito são qualidades de caráter de Cristo, que são evidenciadas em nós através da obra do Espírito Santo de Deus dentro de nós. Esse Espírito também, ele, pode passar, Marquinhos, ele capacita. E aí é dom. É dom. Às vezes a gente acha: rapaz, aquele cara está fazendo um negócio tão bem feito, que dom. Isso é um homem de Deus. Homem de Deus e mulher de Deus somos todos nós. Agora Deus deu os dons diferentes para as pessoas. Dons do Espírito, uns para profeta, outros para doutores, outros para pastores, outros para servir, outros para exercer misericórdia, outros para interceder. Entende? Nós temos dons, o Espírito é quem confere o dom a cada um. E a Bíblia diz de forma muito clara que ele distribui o dom a cada um de nós como quem quer. Ele quer. Ele quem? O Espírito. Então eu não recebi dom de pregar porque eu sou mais espiritual. Ele me deu esse dom. Isso não é mérito, não há mérito, é graça. Não tem mérito no fruto do Espírito, é graça do Espírito na vida da gente. Dom não é mérito, dom é graça que Deus nos dá e derrama sobre nós. O que mais que ele faz? Ele intercede por nós. Meus irmãos, Romanos 8 diz que o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós, porque nós não sabemos como orar. Tu está lá orando, aí o Espírito Santo está ali dentro e diz: sai do meio, sai do meio, sai do meio. Deus, Pai, é o seguinte. Ele intercede por você. Ele pede as coisas que você está precisando, porque às vezes na batalha a gente está pedindo coisa que a gente não precisa. Aí o Espírito Santo vem e intercede por você. Entende? Intercede por você. Forte isso, né? Porque nós não sabemos como pedir. É a música da Fernanda Brum. Escuta ela essa semana. O que mais? Ajuda. Jesus, quando orou, disse: eu vou enviar para vocês o que nós chamamos na tradução em português o Consolador. Mas o termo grego ali é Paráclitos. E Paráclitos, alguns definem e traduzem Paráclitos por advogado, mas não é advogado.
O Paráclito significa alguém colocado ao seu lado para lhe ajudar. Levanta aqui, cara, desculpa, eu vou te usar bem muito hoje. Você é meu Paráclitos, é alguém que foi colocado do meu lado para me ajudar. É o Paráclitos. É o ajudante. O que Jesus está dizendo? Eu vou enviar o ajudante. Que através da ajuda dele, vocês vão conseguir fazer. É o Paráclitos, é o Espírito. Obrigado por me ajudar. Entende? É o Paráclitos. Ele ajuda você, porque você não consegue sozinho. O que mais? Entristece. O Espírito, ele se entristece dentro da gente, não é? Não diz isso, né? Que ele se entristece. Vê como tem relação? Ele pede pela gente, ele capacita, ele fica triste quando a gente faz um negócio errado que não era para fazer. Ao mesmo tempo, passa aí, Marquinhos. Ele vai lá e direciona a vida da gente. Toca no seu coração para você fazer isso, para você fazer aquilo. Ele incomoda a gente, acho que é a próxima. Ele incomoda a gente. Sente aquele incômodo. O pessoal chega e diz, pastor, interessante que antes eu fazia isso não estava de boa. Agora eu não consigo mais. Porque você creu no Evangelho. O Espírito Santo passou a habitar em você. E as coisas que você fazia antes não estavam nem aí. O Espírito Santo está dentro de você. Ele se entristece e te incomoda naquilo que você está fazendo. Vai convencer você do pecado, da justiça e do juízo. E às vezes o pessoal fica, era melhor na época que eu não tinha esse negócio dentro de mim, que eu fazia o que eu queria e nem sentia culpa. Mas agora é diferente. O Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de você. Ele habita em nós e ele se move em nós. E aí eu queria encerrar com um versículo que diz, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. A tradução NVI, ela traz do jeito que é a ideia, mas deixem-se encher pelo Espírito. Porque algumas versões tradicionais trazem enchei-vos do Espírito como imperativo, vai lá e se enche do Espírito. Mas a ideia deste verbo que tem uma coisa de deixar-se, deixem-se encher. É algo que é meio ativo e passivo ao mesmo tempo. É obra de Deus, mas a gente precisa deixar. É ativo e passivo, por isso é deixem-se encher do Espírito. Não é enchei-vos do Espírito como uma ordem, você sai daqui procurando se encher do Espírito. Não, é deixem-se encher do Espírito. O Espírito já habita em você, isso é fato. E se ele é um vento, às vezes o que nós estamos precisando é respirar este ar que está dentro de nós. É nos lembrarmos que Deus habita em nós. É deixar este Espírito nos encher. Outra ilustração que eu dou fora do ar, que é o ar do pneuma, mas é o ar também, às vezes é o vento que bate. Como se você estivesse num bote, e você precisa às vezes só levantar e deixar o vento bater e te conduzir. Deixar-se encher significa renunciar à liderança e deixar este vento que sopra onde quer conduzir você. É renúncia de lugar de controle para deixar este vento livre, soprar você para onde ele quiser. Está disposto a fazer isso? A deixar o Espírito Santo de Deus ir mexendo na tua vida? A deixar, não, às vezes a gente fica prendendo a respiração para não respirar o Espírito. Às vezes a gente fica segurando no mastro para não deixar o vento levar para onde ele está querendo levar. Meus irmãos, Deus está querendo conduzir você e você não está deixando. Não é você que tem que ir, não. Basta você deixar ele fazer o que ele está fazendo. Basta você se render. Basta você se render, o ar está aí, basta você respirar. Vai ficar se prendendo a respiração até que horas? Achando que vai sobreviver sem o Espírito? Não vai. Tem uma hora que você acaba puxando. Mas você vai puxando devagarzinho, só o que você aguenta. Não, enche o peito. Abre o controle, deixa o Espírito te levar. Joga fora ali o controle do barco, deixa ele te conduzir. E ele vai te conduzir. O Espírito é como uma grande onda. Uma grande onda que vem. E ela vai sobre você. E quem surfa sabe que se a onda vier e você não quiser pegá-la, você bate de frente com ela. E ela não te leva. Você pode beijar lá o
o cascalho no chão. Você bate de frente, alguns pegam a habilidade de furar a onda e passa por baixo e segue. Nós precisamos deixar a onda nos levar. E às vezes a única coisa que a gente precisa é encontrar a posição correta e que a onda leve a gente de forma adequada. E depois perceber o que a onda vai levando, e você não vai para onde você quer, a onda vai meio que conduzindo você, e você vai surfando nessa onda do Espírito que vai conduzindo a tua vida. Agora a onda está vindo, você vai deixar ela te carregar, ou você vai ficar brigando contra ela? Tem gente que não quer respirar, que não quer deixar o vento soprar, que não quer deixar a onda levar. E a palavra diz, enchei-vos do Espírito. O vento é livre e ele sopra onde ele quer. Nós ouvimos a sua voz, mas nós não sabemos nem de onde vem, nem para onde ela vai. Você é casa de Deus, sacerdócio real. Ele habita em você, ele se move em você. Deixem-se encher pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Baixa a tua cabeça, meu irmão. A gente vai agora escutar uma música que diz que nós somos casa. E esse Espírito habita em nós. Eu queria que você colocasse a mão aí no seu peito. Você colocasse a mão no seu peito, sabe? Lembrando que Deus está aí dentro, que o Espírito Santo de Deus, ele habita em você. Ele habita em você. Deus preferiu esta carne, do que os templos que nós podemos construir com as nossas próprias mãos. Você pode repetir isso comigo? Coloca aí a primeira parte da música, Marquinhos. Deus preferiu essa carne. Ele não quis os templos que eu posso construir com as minhas mãos. Ele preferiu esta carne. Ele habita em mim. Isto é relação de intimidade. Nós estamos entranhados juntos. Deus escolheu habitar em nós.